É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente discutir a prática do Baveno, né, nessa semana de fígado. E eu tenho o prazer de compartilhar essa discussão com o Biratã Cassano, que é médico do Serviço de Hepatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Ele também é hepatologista do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Silvestre, do Hospital São Francisco. E com o Ivan Zinger, que é médico do Serviço de Hepatologia e Transplante Hepático do mesmo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e é também intensivista da UFRJ e do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Então a gente vai conversar sobre o que o Baveno mudou, né, o último Baveno mudou na nossa prática médica. Então lembrando que esse Baveno foi publicado ano passado, era para ter sido em 2021, por conta da pandemia, mas ele trouxe algumas inovações que vale a pena a gente discutir e refletir. Então a gente dividiu em alguns temas, né, que foram abordados no Baveno. Na verdade não tem como a gente abordar todos os temas, porque é um tema bastante extenso, mas vamos destacar alguns pontos desse texto. Então vamos começar falando sobre a estratificação de risco, falando sobre o gradiente de pressão venosa hepática como padrão ouro. E aí o Baveno destaca coisas que a gente já conhece, rapidamente só para relembrar, que valores acima de 5 milímetros de mercúrio do gradiente indicam hipertensão porta-sinusoidal, e que pacientes com cirrose de etiologia viral ou alcoólica, a medida do gradiente é o método gold standard para determinar a presença de hipertensão porta clinicamente significativa, que vai ser definida por um gradiente maior ou igual a 10. É importante a gente sedimentar esses conceitos, porque a gente vai falar sobre eles ao longo da nossa discussão. E aí a gente já começa falando um tema que é bastante interessante, que o Baveno destaca que pacientes com doença hepática crônica com sinais de hipertensão porta, definidos pela presença de varizes de esôfago, ascite ou colaterais portosistêmicas, com um gradiente de pressão venosa menor do que 10, devemos afastar doença vascular portosinusoidal. Isso é um tema relativamente novo, né? E aí eu acho que vale a pena a gente fazer alguma observação em relação a isso. Consideração, né? Acho muito interessante essa nova luz que o Baveno 7 trouxe sobre o gradiente de pressão venosa hepático, sugerindo a ideia de, diante desses parâmetros, sugerir o gradiente como um critério a ser utilizado nos novos estudos, né, para se estudar resposta, tratamento e eficácia dos novos tratamentos como uma ferramenta extremamente útil. Também em relação ao uso do gradiente para preparo de risco cirúrgico de pacientes em cirurgias principalmente abdominais mais extensas, como, por exemplo, hepatectomias, pacientes que têm suspeita de hipertensão portal, em que você tem um tratamento vigente, e a importância que é você medir esse gradiente para garantir um gradiente mais baixo e mais seguro para essas cirurgias. E também como nessa ideia de guia de resposta a tratamento, após TIPS também, assim, nos pacientes em que você instala o TIPS, o gradiente é fundamental, medir antes e depois, para a gente ter uma noção em que pé que está o nível de gravidade desse paciente, né? Quer falar alguma coisa, Bira, nesse momento? Não. Então, vamos passar aqui o próximo tópico, e a gente vai falar exatamente sobre isso, Ivan, que é na presença de hipertensão porta clinicamente significativa, definida por um gradiente maior que 10, ou pela presença de sinais de hipertensão porta, está associado ao maior risco de descompensação e mortalidade em pacientes com cirrose que serão submetidos à ressecção de CHC. E pacientes com cirrose candidatos à cirurgia abdominal não hepática, a medida do gradiente maior do que 16 estaria associada a uma maior mortalidade pós-operatória. E aí teria que ver se teria validade, né? Claro, em pacientes selecionados, você fazer o gradiente nesse pré-operatório, né? A ideia de fazer o gradiente é justamente você poder documentar, assim, um paciente com gradiente maior do que 16 é um risco cirúrgico significativo, assim, uma intervenção, seja medicamentosa ou seja por TIPS, como um preparo de pré-operatório, certamente ofereceria um grau de segurança maior para esse paciente, né? E nesse estudo que norteou esse gradiente maior que 16, falam que acima de 20, então a mortalidade ainda é muito maior, né? Então, vamos falar agora um pouco sobre as ferramentas não invasivas, que nesse Baveno também ficou muito sedimentado, ele ressaltou muito esses conceitos, né? Então, aqueles valores que são relativamente chatos da gente memorizar, né? Mas que é importante que a gente tenha na cabeça, né, essa orientação. Que valores de rigidez hepática definidos pela elastografia transitória menores que 10, na ausência de outros sinais clínicos ou radiológicos, afastam doença hepática crônica avançada.
Valores da elastografia entre 10 e 15 são sugestivos de doença hepática crônica avançada e valores maiores que 15 são altamente sugestivos de doença hepática crônica avançada. Quer falar alguma coisa, Bira, nesse momento? Eu acho que isso aí, de certa forma, que foi estabelecido no Baveno, é um avanço, né? Porque a partir do momento que a gente estabeleceu esse conceito de doença hepática crônica avançada, né? A gente consegue ter mais controle e entender melhor o nosso paciente do ponto de vista prognóstico, certo? E aí isso aí naturalmente vai ajudar a guiar o grau de acompanhamento, né? O intervalo de follow-up, de segmento que nós vamos individualizar para cada paciente. E, para além disso, eu acho que é um passo à frente do ponto de vista da utilização, né, na prática da elastografia nesses pacientes com a doença crônica do fígado. E o que eu acho interessante é ressaltar naquele primeiro item que a gente botou, né, que teoricamente uma elastografia menor do que 10, né, e com paciente com hipertensão porta poderia sugerir a doença vascular porto-sinusoidal de forma mais robusta, né? Nos faz pensar, né? Sem dúvida. Você está afastando doença hepática crônica avançada. E aí a gente continua falando da medida da rigidez hepática, que independente da técnica, o equipamento fornece informação prognóstica na doença hepática crônica avançada, tanto na avaliação inicial quanto no segmento. E aí, paciente, o Baveno sugere, né, que pacientes com elastografia entre 7 e 10 e doença hepática ativa devem ser monitorizados caso a caso para avaliação da progressão para a doença hepática crônica avançada. Aí eu queria saber, você costuma utilizar a elastografia no segmento desses pacientes? Sem dúvida. Eu acho que a partir do momento que a gente aumenta, né, a nossa elastografia, a gente tem que ficar cada vez mais atento a esse paciente, porque são pacientes que tendem a ter progressão de fibrose, progressão de doença, e são pacientes que certamente vão necessitar de uma atenção maior, né? E talvez anualmente, né? Então o Baveno sugere talvez fazer um anual, né, nesse segmento desses pacientes para acompanhar, né? Certamente. E um conceito, né, que o Baveno também traz de novidade é em relação à redução clinicamente significativa da elastografia, dos valores da elastografia. E ele diz que essa redução está associada à redução substancial do risco de descompensação e morte. E pode ser definida pela diminuição da elastografia maior do que 20%, associada a uma queda absoluta abaixo de 20 kPa. Ou qualquer redução da elastografia abaixo de valores absolutos abaixo de 10 kPa. Então, nesse segmento é muito interessante nisso. A gente vê muito no vírus C, né, Bira? E a gente que tratou muito, né, esses pacientes com vírus C, tivemos a possibilidade de curá-los, né? A gente, na verdade, sabe que a elastografia hepática, apesar de ser um método que avalia especialmente fibrose hepática, né, quantifica a fibrose hepática, está cada vez mais claro que ele é suscetível também, de certa forma, ao quadro inflamatório. E o que a gente vê recorrentemente no caso da hepatite C em especial, coisa que é sempre motivo de debate nos nossos ambulatórios, a partir do momento, na maioria dos casos, né, quando a gente trata e cura o paciente da hepatite C, a gente vê que os valores da elastografia caem. Isso não obrigatoriamente significa uma redução da fibrose, apesar de ser possível, não tem estudo demonstrando isso, né? No entanto, essa avaliação é interessante porque mostra que o segmento, mesmo após a cura, tem a sua aplicabilidade, certo? Em especial em avaliar os pacientes que vão ter um melhor prognóstico ou os pacientes que eventualmente têm algum grau de agressão por algum outro motivo, que vão continuar necessitando de uma atenção especial, apesar de terem curado a hepatite C. Perfeito. Paciente com doença hepática crônica avançada por vírus, álcool ou NASH, o valor da elastografia definida pela elastografia transitória maior ou igual a 25 é suficiente para classificar hipertensão porta clinicamente significativa, definindo o grupo de pacientes com maior risco de hipertensão porta e maior risco de descompensação. E aí, voltando para a história da elastografia com as plaquetas, paciente com doença hepática crônica avançada por vírus, álcool e NASH, e elastografia menor do que 25, possui maior risco de hipertensão porta clinicamente significativa se a elastografia entre 20 e 25 com plaquetas menor do que 150 e se a elastografia tiver entre 15 e 20 com plaquetas menores do que 110.
Eu diria que esse slide aqui retrata bem, eu acho que a grande aplicabilidade que o Baveno conseguiu destacar para a elastografia nessa 7ª edição, né, André? Porque a verdade é que a gente conseguiu identificar os pacientes que têm a hipertensão portal clinicamente significativa ou que provavelmente têm a hipertensão portal clinicamente significativa, é o que vai nortear tanto do ponto de vista prognóstico quanto do ponto de vista de definição de tratamento, certo? Então, ter essa informação pode mudar a minha estratégia terapêutica, em relação a esses pacientes. Perfeito. E aí, paciente com cirrose compensada que possui contraindicação ou intolerância aos beta-bloqueadores para a prevenção da descompensação, devem realizar endoscopia para rastreamento de varizes, se tiver elastografia maior ou igual a 20 ou plaquetas menor de 150. Acho que isso aí ficou parecido, né, com o Baveno anterior, mas, de certa forma, ajudou a gente a indicar de forma mais precisa o início da vigilância endoscópica, certo? Então, a evitar as endoscopias eventualmente desnecessárias. Vamos falar aqui sobre progressão e regressão, impacto do tratamento. Falar sobre as estatinas. Né? As estatinas devem ser encorajadas nos pacientes com cirrose com indicação para seu uso, uma vez que são capazes de reduzir a pressão portal e aumentar a sobrevida. E nos pacientes com cirrose Child B e C, as estatinas podem ser utilizadas com a dose mínima, no caso a simvastatina de 20 mg, e devem ser avaliados os efeitos de toxicidade muscular e hepática. E nos pacientes com Child C não estão comprovados. E aí, você costuma utilizar a estatina? As estatinas estão bem documentadas, né, principalmente para os cirróticos menos graves, né, a simvastatina já tem uma publicação robusta a respeito do benefício da simvastatina. E em relação aos pacientes mais graves, aí realmente assim, carece de maior publicação, maior comprovação, a despeito de possivelmente não ter queda no gradiente, há um benefício em termos de sobrevida. Então, esse Baveno 7 traz essa indicação de benefício associado à simvastatina, naturalmente, com acompanhamento e rastreamento do potencial de toxicidade, principalmente muscular, que, enfim, precisa ser acompanhado, mas que, obviamente, não impede, muito pelo contrário, indica o início com esse tipo de cuidado, né? Vamos falar sobre as prevenções da primeira descompensação. Acho que esse é um grande conceito que esse Baveno trouxe, sobre a prevenção da descompensação. Então, a prevenção da primeira descompensação é especialmente relevante em pacientes com hipertensão porta clinicamente significativa e ou varizes do esôfago devido ao maior risco de desenvolver descompensação. E os eventos que definem são a ascite clínica, encefalopatia e sangramento varicoso. O tratamento, e isso é um tema bastante interessante, que o tratamento com beta-bloqueadores deve ser considerado para a prevenção da descompensação em pacientes com hipertensão porta clinicamente significativa. E aí, Bira? Eu acho que, do ponto de vista terapêutico, né, e profilático, na verdade, eu acho que isso aí foi uma das grandes inovações do Baveno 7, né, ao estabelecer que os beta-bloqueadores, em especial o carvedilol, por ter um aproveitamento melhor, tem um papel a mais na hipertensão porta, para além de prevenir o sangramento de varizes, né? Então, independente da prevenção do sangramento de varicoso, ele parece, assim como mostrou o estudo PREDECE de 2019, que apesar de ser um estudo com algumas limitações significativas, nos mostrou que o beta-bloqueador também tem um papel na prevenção da descompensação da doença, em especial a ascite, e também na redução da mortalidade. Eu acho que, inclusive, voltando ao debate anterior, a elastografia vai nos guiar muito na avaliação dos pacientes, porque ela vai conseguir nos mostrar quais são os pacientes que têm maior chance de hipertensão portal clinicamente significativa e, portanto, indicação de profilaxia de descompensação, em especial com carvedilol. Perfeito. Os pacientes com cirrose compensada em uso de beta-bloqueadores para a prevenção da descompensação não necessitariam mais de screening endoscópico para a detecção de varizes, uma vez que isso não mudaria. Você faz, Bira, você começou beta-bloqueador naquele paciente com hipertensão porta clinicamente significativa, você faz a monitorização endoscópica ou você se dá por satisfeito, como o Baveno sugere? Olha, o Baveno naturalmente é baseado em evidências, certo? Agora, a gente considerar sempre os guidelines como verdades absolutas
eu acho que a gente perde também um pouco a capacidade de ter senso crítico. A verdade é que, apesar de fazer sentido essa indicação, que a gente vê muitas vezes na prática é que, apesar do uso do beta-bloqueador, a gente vê na nossa cara a variz que era de pequeno calibre se tornar de grosso calibre, aparecer novas varizes, e aquela variz grossa eventualmente desenvolver sinais vermelhos, né? Uhum. Então, é uma coisa que incomoda qualquer hepatologista, naturalmente isso é muito polêmico. Eu tendo a manter essa vigilância e, dependendo da situação, eu acabo fazendo a ligadura elástica. Apesar do que, com essa nova indicação, indiscutivelmente esses pacientes precisam ter o beta-bloqueador para evitar a descompensação da cirrose independente do sangramento. Perfeito. E aí, os pacientes com cirrose compensada que têm contraindicação e varizes de alto risco, com contraindicação e intolerância ao beta-bloqueador, a ligadura está recomendada para prevenção no primeiro episódio. Isso aí, o Baveno anterior já nos recomendava. Em relação às prevenções de novas descompensações, paciente com ascite e varizes de alto risco, a prevenção no primeiro episódio de hemorragia varicosa está indicada, com beta-bloqueadores sendo preferidos em relação à ligadura elástica. Né? Isso é... E um conceito que esse Baveno trouxe de novidade é o conceito de recompensação. E isso é interessante, né? Apesar que a gente já tem prática de ver isso na nosso dia a dia, mas isso trouxe em forma de conceito, né? Que seria a ocorrência da regressão, ao menos parcial, das alterações estruturais e funcionais da cirrose após a remoção da etiologia da cirrose. Em relação à prevenção das novas compensações ainda, como a hipertensão porta clinicamente significativa pode persistir apesar da recompensação, os beta-bloqueadores não devem ser descontinuados enquanto a hipertensão porta clinicamente significativa não resolver. Então, a princípio, a gente mantém o beta-bloqueador enquanto tiver esses sinais, né? Em relação ao sangramento varicoso agudo, todos os pacientes, eu achei essa coisa interessante, que é uma novidade desse Baveno, que a gente não tinha o hábito de fazer na nossa prática, né? Todos os pacientes com hemorragia digestiva aguda varicosa devem realizar exames de imagem, preferencialmente com contraste, para excluir trombose venosa esplâncnica, CHC, e para mapear colaterais portosistêmicas. Ivan, isso já fazia parte da sua prática ou você tem mais atenção hoje em dia? Vamos deixar claro que um evento de hemorragia digestiva alta varicosa é um evento emergencial, né? Em que a primeira conduta é a ressuscitação volêmica, e o próprio Baveno 7 recomenda manter uma hemoglobina entre 7 e 8 e estabilização hemodinâmica desse paciente. Esse paciente não vai poder ser levado imediatamente para um exame contrastado, como uma tomografia e uma ressonância. Agora, precocemente, após uma ressuscitação volêmica inicial, talvez havendo disponibilidade de um ultrassom com Doppler, para ter pelo menos uma suspeita inicial, mas de qualquer forma, assim, a primeira medida sempre vai ser a ressuscitação volêmica, e no segundo momento, assim que possível, sim, fazer esse rastreamento que eles sugerem, né? Mas dificilmente num momento inicial que a medida vai ser mais de realmente garantir a vida desse paciente, né? Depois de estabilização clínica, estabilização, endoscopia, e aí o rastreamento, fazer esse estudo, né, hemodinâmico desse doente, né? E, além do carvedilol, um outro protagonista desse Baveno foi o TIPS, né? E aí ele fala sobre o TIPS preemptivo, nas primeiras 24 a 72 horas. O TIPS preemptivo está indicado em pacientes com sangramento varicoso, sob alto risco de falha terapêutica, que seriam aqueles child C menores do que 14, ou child B maior do que 7, não é o 7, 8 ou mais, com sangramento ativo na endoscopia inicial, ou com gradiente maior do que 20. E aí o gradiente aparece de novo, o paciente mais grave, com gradiente mais alto, com risco maior de sangramento. E como é uma questão extremamente polêmica, a questão da presença do TIPS em vários pontos do Baveno 7, esse é um deles. O TIPS precoce, que a gente adoraria poder ver mais acontecendo, mas eu acho que é menos disponível, talvez, na nossa prática clínica e no nosso dia a dia do que gostaríamos, né? É uma pena não ter disponibilidade, né? E para terminar como último item, falar sobre a trombose venosa esplâncnica em relação à anticoagulação desses pacientes, né, na cirrose, né? Então, o que o Baveno traz em relação à anticoagulação nos pacientes com cirrose, quando ocorre trombose do tronco da veia porta, com ou sem extensão para a veia mesentérica superior, naquelas tromboses recentes, com menos de 6 meses de evolução, sejam completas ou parciais. Mas também na trombose venosa de porta sintomática, independente da extensão, ou naqueles candidatos ao transplante, independente do grau da oclusão e da extensão. E aí eu pergunto, Bira, nesses pacientes candidatos a transplante, né, você que tem muita experiência em relação a isso, Ivan também, mas você
costuma fazer anticoagulação para esses pacientes que têm trombose crônica, mas são candidatos ao transplante? Olha, André, sim, costumo. E faço com segurança isso, porque além da taxa de complicação ser baixa, né? Então, assim, aquele grande receio de sangramento das varizes causadas pela anticoagulação, a gente vê que na prática isso não acontece. Eu acho que, na verdade, as indicações do Baveno se tornaram mais arrojadas, né, em relação à anticoagulação. E eu acho que, na verdade, a gente deve cada vez mais encorajar os hepatologistas e clínicos a anticoagularem dentro das indicações, porque, em especial, em relação à questão do transplante hepático, faz total diferença a presença ou ausência de trombose de porta, porque a trombose de porta, ela além de tornar o procedimento cirúrgico extremamente mais difícil ou eventualmente inviável, ela sela um prognóstico pior com o aumento da mortalidade no pós-transplante. Então, acho que indiscutivelmente a gente precisa ter um olhar especial para aqueles pacientes que têm trombose de porta significativa e são candidatos a transplante hepático. Eu acho que as indicações estão extremamente bem colocadas. E a anticoagulação também deve ser considerada em pacientes com cirrose e trombose no tronco da veia porta minimamente oclusiva, aqueles que oculam em menos de 50% da luz, se tiver uma progressão no follow-up a curto prazo, entre 1 a 3 meses daquele nosso controle, e quando tem comprometimento da veia mesentérica superior. Acho que isso está bem sem dúvida estabelecido. E terminando, né, em relação ao tipo de anticoagulação, né, esse Baveno traz que não há grandes preocupações com a segurança dos novos anticoagulantes orais de ação direta em pacientes com doenças vasculares hepáticas não cirróticas, desde que a função hepática esteja preservada. Esses DOACs devem ser usados com cuidado nos pacientes com função hepática prejudicada, TIAID B, e com clearance menor do que 30. E naqueles pacientes com disfunção grave, TIAID C, não são recomendados fora de protocolo de pesquisa. É isso mesmo, né, Bira? Sem dúvida. E a manutenção da anticoagulação até a recanalização da veia porta por um período mínimo de 6 meses. Ela deve ser mantida após a recanalização nos pacientes em fila para transplante e considerar a manutenção após a recanalização em todas as outras situações, considerando sempre os benefícios na prevenção da recorrência, aumento da sobrevida e risco de sangramento. O Bira falou muito bem, né? A nossa intenção é tentar desfazer essa trombose e também tem a questão de não estender a trombose. Manter a anticoagulação para evitar o agravamento do quadro e o acometimento de outros vasos é outra questão em relação ao transplante. Perfeito. Gente, acho que é isso. Assim, infelizmente é um tema que a gente gosta muito, né? Mas a gente teve que limitar. Mas espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Obrigado.